Eu quero continuar uma mensagem, na verdade, que eu já ministrei, né? E eu quero, hoje, agora é a segunda parte desta mensagem. Para isso, se puder colocar 2 Samuel 4:4 de novo, será que dá para colocar? É o que eu li, e depois o 2 Samuel 9:6, que eu passei para vocês. 2 Samuel 4:4, primeiro. Foi que nós lemos no culto anterior, 2 Samuel 4, versículo 4. Que é o primeiro versículo que eu tinha lido ali. Eu vou ler aqui enquanto eles estão colocando. 2 Samuel 4:4 é um personagem do Velho Testamento, diz assim: Jonatas, tá ali, Jonatas, filho de Saul, Jonatas, filho de Saul, tinha um filho aleijado dos pés. Ele tinha 5 anos de idade, e quando chegou a notícia de Jezreel, de que Saul e Jonatas haviam morrido, seu avô e seu pai haviam morrido, sua ama o apanhou no colo e fugiu, mas na pressa ele o deixou cair, e ele ficou manco. Seu nome era Mefibosete. E agora 2 Samuel 9, versículo 6. 2 Samuel 9, versículo 6 diz: quando Mefibosete, agora se passou os anos, Davi então manda chamar Mefibosete. Quando Mefibosete, filho de Jonatas e neto de Saul, compareceu diante de Davi, prostrou-se com o rosto em terra. Mefibosete, perguntou Davi. Ele respondeu: sim, sou teu servo. Próximo. Não tenha medo, disse Davi, pois é certo que eu tratarei com bondade, por causa da minha amizade com Jonatas, o seu pai. Eu vou devolver-lhe todas as terras que pertenciam ao seu avô, Saul, e você comerá sempre à minha mesa. Mefibosete prostrou-se e disse: quem é teu servo, para que te preocupes com um cão morto como eu? Então o rei convocou Ziba, que cuidava das terras de Saul. O rei convocou Ziba e disse-lhe: devolvi ao neto de Saul, seu senhor, tudo que pertencia a ele e à família dele. Você, seus filhos e seus servos cultivarão a terra para ele. Você trará a colheita para que haja provisões na casa do neto do seu senhor. Mas Mefibosete comerá sempre à minha mesa. Ziba tinha 15 filhos e 20 servos. Então Ziba disse ao rei: o teu servo fará tudo o que o rei meu senhor ordenou. Assim Mefibosete passou a comer à mesa de Davi, como se fosse um dos seus filhos. Mefibosete tinha um filho ainda jovem, chamado Mica, e todos os moradores da casa de Ziba tornaram-se servos de Mefibosete. Amados, então eu estou contando, falei no começo. Então, se você quer entender um pouquinho melhor essa mensagem, ouça a mensagem ou de manhã ou agora dos 17h30, eu falo um pouco mais, eu inicio essa história. Mefibosete, então, é um neto do rei Saul, filho do príncipe Jonatas, E ele, devido à morte do seu pai, devido à expectativa de que ele seria morto, as pessoas, que cuidavam de Mefibosete tinha 5 anos de idade. Nesse momento veio a notícia da morte do seu avô, do seu pai. Com medo de ser morto, as pessoas que cuidavam dele fugiu. Na fuga ele tropeçou, a pessoa tropeçou, ele caiu e ficou ferido nas suas pernas, passou a ter então uma deficiência física nas pernas, ou ele não andava, ou ele então mancava, dependendo da versão da história. Mas então Mefibosete passa-se os anos vivendo então sem os bens que o seu avô e o seu pai tinha, passa o resto da sua vida escondido, achando que Davi iria matá-lo, Davi queria botar fim na sua vida, e ele passa a sua vida então escondido, com vergonha do seu próprio nome, porque se soubessem que ele era neto de Saul, filho de Jonatas, as pessoas criaram na cabeça dele que ele corria risco de vida se soubesse quem ele era. Então ele passa a sua vida escondido. Só que ele não sabia
que Davi tinha uma amizade muito profunda com o pai dele. Ele não sabia que Davi e Jonatas, o seu pai, tinha aliança, tinha uma amizade. Ou seja, Davi, ele nunca faria mal ao filho de Jonatas, né? Davi, pelo contrário, ali depois conta a história. Davi então manda perguntar, e passa-se muitos anos, afinal de contas, agora Mefibosete já está mais velho, não tem 5 anos de idade. Ele então, o rei pede para chamá-lo. Existe alguém, eu gostaria muito de abençoar um filho do meu amigo, o filho de Jonatas, o meu grande amigo. E aí ele descobre que tinha sim um filho que estava vivo. E aí então ele descobre o paradeiro de Mefibosete, manda chamá-lo. E Davi e Mefibosete fica surpreendido com o amor de Davi. É restituído as terras não somente de Jonatas, mas tudo que era de Saul, avô dele, Davi devolve, né? Davi devolve. E Davi também faz algo ainda mais surpreendente. Mefibosete, você agora você vai viver, você vai comer na minha mesa, você vai ser tratado como meu próprio filho. Ou seja, olha que reviravolta da história desse personagem bíblico chamado Mefibosete. E aí então nós estamos fazendo uma comparação. Por quê? Porque a história de Mefibosete, ela simboliza muito o relacionamento de Deus com a raça humana, com o ser humano. Ou seja, assim como Mefibosete achava que Davi o odiava ou queria matá-lo, a raça humana acha que Deus não gosta dela. Os homens acham que Deus é muito difícil, Deus é cruel, Deus não quer. Enfim, ele descobre então em Jesus, né? Deus revela em Jesus o seu amor para com a humanidade. E Deus tem para o homem, né, essa restituição e tratar este homem como seu filho. Então estou só aqui fazendo um pequeno resumo de onde estávamos, para poder entrar então na mensagem agora desse culto. Ou seja, Davi acaba de ser restituído, surpreendido por um amor que ele não imaginava que existia. Mefibosete não imaginava o quão amado ele era. E essa ignorância de não saber o quão amado ele era, colocou ele numa posição muito difícil. Ou seja, Mefibosete passa a viver uma vida tão precária, uma vida tão difícil, por uma única razão: ignorância. Por uma única razão: alguém contou a história errada. Alguém revelou para Mefibosete uma história que não existia. Alguém ocultou, ou também não sabiam, mas alguém ocultou de Mefibosete que Davi e Jonatas eram amigos. Alguém fez uma má visão de Davi, porque Davi nunca foi a pessoa que as pessoas falaram de Jonatas, né? O próprio Davi teve a oportunidade de matar o vô desse menino e não fez. Não fez por consideração, por princípio, por ética, por temor a Deus. Davi nunca fez isso e nunca faria algo desta forma com o filho de Jonatas, né? E ele não tinha medo de perder. Ou seja, Mefibosete nunca seria uma ameaça para Davi, né? Davi sabia que o trono dele não vinha de homens, o trono dele vinha de Deus. Deus colocou Davi no trono, não é verdade? Logo, Davi não teria esse medo, né? Davi não teria esse medo. Ou seja, a ignorância, né, que Mefibosete tinha e colocaram no coração dele, fez este homem, esse rapaz, sofrer tanto. Não somente com a sua dificuldade física, mas também financeira e também essa pavor de a qualquer momento morrer. Ou seja, a posição, e aí é o ponto que eu quero trabalhar hoje, posição. Ou seja, Davi não somente restituiu os bens do avô e do seu pai Jonatas. Davi restituiu na vida de Mefibosete a posição de príncipe. Ou seja, Davi não somente devolveu o dinheiro, não só devolveu as terras, Davi tratou Mefibosete como príncipe. Por quê? Porque Davi deu a Mefibosete o privilégio de sentar-se à mesa dos príncipes. Ou seja, Davi sempre comia, fazia suas refeições juntamente com seus filhos.
e filhas, né? Ele fazia sua refeição com os seus filhos, com os príncipes e as princesas do reino de Israel. E Deus então coloca agora Mefibosete, além da restituição material, ele coloca uma restituição de posição. Ou seja, você não é um cão morto como você acha que você é. Você não é desprezível como você acha que você é. Você não é uma pessoa qualquer como as pessoas agora disseram que você é. Não, você é um príncipe. E assim Deus faz comigo e com você. Você não é um ser humano qualquer. Muitas pessoas, talvez você mesmo cresceu ouvindo uma declaração: o homem é pecador. Jesus diz para você, Deus enviou Jesus Cristo para que você não seja mais pecador, para que você seja santo, filho de Deus, justificado. Deus não te vê como pecador, Deus te vê como filho dele. Deus te vê como reto, justo, perfeito. Por quê? Porque a obra de Jesus é reta, justa e perfeita. Queridos, escute o que eu vou dizer para você: você não é pecador. Pastor, mas eu erro de vez em quando. Isso não faz de você um pecador. Isso não faz de você um pecador. Assim como a situação de Mefibosete, vivendo se arrastejando, sofrendo, escondido, não fazia dele alguém que não era príncipe. Ele era príncipe, sim. Ele era descendente, inclusive, do trono. Mas se o pai dele fosse vivo, certamente, ele estaria servindo a Davi, e Mefibosete estaria servindo juntamente com o pai dele, o próprio Davi. Ou seja, queridos, Deus não te vê como pecador. Deus não te vê nessa posição que eu e você aprendemos por aí afora, dizendo: você é um pecador, desgraçado. Eu ouvi uma música esses dias atrás dizendo, tem misericórdia de mim, cria em mim, ó Deus, um coração reto, cria em mim, Deus, um coração puro, e coloca em mim um espírito inabalável. E as pessoas ainda hoje cantam uma frase como essa, e afinal é um salmo do próprio Davi esse texto. Queridos, mas essa oração já foi respondida. Você não precisa mais pedir para Deus criar um coração puro. Você não precisa mais pedir para Deus dar a você um espírito reto, porque Jesus já deu para você. Você agora só apenas recebe isso, queridos. Então pare de orar, pare de cantar dizendo: eu sou pecador, tem misericórdia de mim. Você não é mais. Jesus já fez isso na sua vida. Amados, isso é uma questão agora de posição. Agora Mefibosete, você não é um cão morto como te ensinaram. Você não é isso. Você é príncipe e você vai comer na minha mesa. Oh, que coisa tremenda. Amados, escute isso que eu vou falar para você. Davi restituiu a posição perdida. O maior prejuízo de Mefibosete não eram os seus bens materiais perdidos, mas a posição que ele perdeu. Esse foi o maior prejuízo na vida de Mefibosete. Tanto que ao ouvir aquelas palavras, ele fala essa frase: eu sou como um cão morto. Ou seja, quem sou eu para você olhar para mim? Rei Davi, quem sou eu para você olhar para mim? Não, Mefibosete, quem é que colocou essa visão errada na sua mente? Quem é que fez você pensar assim de você mesmo? Não, você não é mesmo. Amados, ele se via como cão, pois estava numa posição ruim. Ou seja, porque eu não tenho dinheiro, porque eu vivo arrastejando, talvez porque eu vivo pedindo esmola, talvez porque eu tenho uma dificuldade, por causa disso eu sou um cão morto. Ou seja, devido à dificuldade que eu tenho, eu sou um cão morto. Queridos, ele definia a sua posição baseado na forma como ele vivia. Me permitindo aqui o testemunho da nossa irmã, que ela falou: desempregados, com 4 filhos para criar, mas isso não faz dela uma perdedora, não faz dela uma pessoa, não. Por mais que ainda continuasse tendo dificuldades, essa dificuldade não faz dela, não faz do marido dela, dos filhos dela, perdedores, não amados de Deus. Deus continua amando, Deus continua protegendo, e Deus se revelou com graça, dando emprego, dando trabalho. Por quê? Porque Deus a vê desta forma. Por quê? Porque ela, os seus maridos, os seus filhos são filhos de Deus. Deus os vê como filhos.
Queridos, a situação difícil que você vive não define quem você é. A situação difícil que você vive não define o que você é. O que define o que você é a mesa que você está sentado. Não, você não ouviu. Você não ouviu. O que define quem você é a mesa aonde você come. Davi disse o seguinte: você vai comer na minha mesa. Meu Deus, você é filho de príncipe. Você é príncipe. Você nasceu como filho do grande Jonatas. Você é neto do grande Saul. Apesar dos erros de Saul, apesar dos erros que ele cometeu, você é neto do rei. Você é filho do príncipe. Você não é um cão morto. Você não é isso. Amados, porque se via condenado à morte, ou qualquer hora ele morreria, a sua posição não lhe gerava a posição que ele estava, gerava a ele uma identidade falsa. Queridos, a posição que Mefibosete estava, gerava a ele uma posição falsa. Davi não sabia dessa condição de Mefibosete, e Davi não via ele desta forma. Davi lhe deu algo como ele o via. Eu vejo você como filho de Jonatas, logo é natural comer nessa mesa. Eu não vejo você como um perdedor. Davi o via como então esse príncipe. Amados, escute isso que eu vou te falar. Bens materiais são inferiores à posição. Bens materiais são inferiores e muito inferiores à posição que você tem. Eu estou te convidando, Davi estava dizendo, estou te convidando, filho de Jonatas, a fazer parte do meu reino agora. Você fez parte do reino de Saul, o seu avô, mas agora você vai fazer parte do meu reino, Davi. A partir de hoje, você é súdito do reino, você é nobre, você assenta-se na minha mesa. Amados, Deus em Jesus também fez isso comigo e com você. Amados, Deus em Jesus é tão maravilhoso. A Bíblia chama a um dos nomes da igreja. Um dos nomes que a igreja de Jesus tem é a igreja dos primogênitos. Um dos nomes que a igreja tem é a igreja dos primogênitos. O que significa isso? A igreja dos filhos iguais a Jesus. Porque só existia um primogênito, Jesus. E aí agora chama a igreja dos primogênitos, ou seja, a igreja das pessoas que são iguais a Jesus. Acho que você não ouviu isso. Na igreja de Jesus só tem pessoas iguais a Jesus. Mesmo que está meio distante, diga para alguém que está aí perto de você: você é igualzinho a Jesus. Agora o que você diz? O que você diz para a pessoa que diz para você? Diga: é verdade, eu recebo isso, eu sou assim mesmo. Talvez você pensou: mas eu não tenho dinheiro, eu estou com dificuldade, eu erro de vez em quando. Quem sou eu para você falar essa frase para mim? Talvez você, ao ouvir uma frase dessa, ficou desconfortável porque você olha para a sua própria vida. Você olha para os teus resultados. Você olha para os teus acertos e para os teus erros. E você diz: eu não sou digno de receber essa frase. Mas Deus diz isso para você. O seu pai diz isso para você. Deus, o seu pai, está dizendo: você é para mim exatamente o que Jesus é para mim. Você não ouviu. Escute no teu espírito essa frase. Receba essa frase que eu vou falar no teu espírito. O seu pai te diz: você é para mim exatamente o que Jesus é para mim. Meu Deus, que coisa tremenda. Amados, coloca lá Efésios, por gentileza, 2, versículo 4. Vamos ler esse texto, você já leu ele, mas vamos ler esse texto na ótica de posição. Todavia, Deus, que é rico em misericórdia, pelo grande amor, olha isso, pelo grande amor, além de ser um amor ainda é grande, pelo grande amor com que nos amou, deu-nos vida juntamente com
Cristo. Quem está dizendo isso? Que a mesma vida que Deus deu para Jesus, deu para você. A mesma vida que Deus deu para Jesus, deu para você. A mesma vida. Quando ainda estávamos o quê? Mortos em transgressões. Ou seja, Davi fez isso com Mefibosete. Enquanto Mefibosete estava lá perdido, Davi deu a ele a vida do seu pai Jonatas. Assim como era Jonatas para mim, assim você é para mim. Assim como eu considerava Jonatas, eu considero você. Assim como eu tratava Jonatas, eu vou tratar você. Meu Deus. Queridos, Davi colocou Mefibosete na mesma posição do seu amigo Jonatas. E Deus colocou você na mesma posição de Jesus, o Cristo. Quando ainda estávamos mortos em transgressões. O que significa isso? Você tem algum mérito? Você tem algum mérito para receber isso? Não. Quando você era transgressor, estava na posição de pecador, Deus te deu de graça, você não fez nada. É graça, 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 graça. Pela graça vocês são salvos. Deus nos ressuscitou com Cristo e com Ele nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus. Aonde que Mefibosete sentou? Na mesa de quem? Do rei. Aonde que você e eu estamos assentados hoje? Na mesa do rei. Só que não o rei Davi, o rei Jesus. Estamos assentados na mesa com Jesus Cristo. Ao versículo 7. Para mostrar nas eras futuras, nas eras que hão de vir, ou seja, hoje, agora, a incomparável, não há nada igual, a incomparável riqueza de sua graça, demonstrado em sua bondade para conosco, em Cristo Jesus, pois vocês são salvos pela graça, por meio da fé, e isso não vem de vocês, é dom, é presente de Deus. O que Mefibosete fez para ganhar tudo aquilo? A única coisa que ele fez, que na verdade não foi ele que fez, mas a única coisa que ele fez é nascer. Por que eu estou recebendo tudo isso? Porque você é filho de Jonatas. Mas o que eu fiz para merecer isso? Nada. O que eu fiz para merecer isso, rei Davi? Nada. É porque eu amo teu pai. Por que você é tão amado por Deus? Por causa de Jesus. O amor de Davi por Jonatas fez Mefibosete ser abençoado. O amor de Deus por Jesus faz você ser abençoado. Diga assim, diga comigo, o amor que Deus ama Jesus, o mesmo amor, Ele me ama. Meu Deus, meu Deus, meu Deus. Vocês estão ouvindo isso, queridos? Isso é posição. Isso é posição, não é mérito. Não é obras, é posição, é posicionamento. Estamos numa posição que nos define como príncipes. Quem senta nessa mesa é príncipe. Mefibosete deveria pensar agora como rei. Devia comer a comida de rei. Ter uma visão de rei. Decidir como rei. Pensar como rei. Agora, Mefibosete, não pense mais como alguém que se rasteja no chão. Não pense mais como um derrotado. Não pense mais como pecador. Eu estou dizendo para você, em Cristo Jesus, não pense mais sobre você. Não diga mais sobre você que você é um pecador desgraçado. Você não é. Você é filho amado de Deus. Pense como filho amado. Pense como filho amado. Se alimente como filho amado. Trabalhe amanhã como filho amado. Dizime como filho amado. Queridos, a beleza do testemunho da irmã é porque eles entenderam que é por amor.
Na verdade, eles entenderam que são filhos. Meu Deus, eu não preciso dar para Deus me dar, porque Deus me dá mesmo quando eu não dou. Deus nunca precisou do seu dízimo para abençoar você. E não vai precisar. Deus não precisa do seu dízimo para te abençoar. Ele tem amor suficiente para amar você, para abençoar você. Você não precisa dizimar, ofertar, vir na igreja. Você não precisa fazer nada para Deus te abençoar. Você não precisa fazer nada para Deus te amar, porque Ele já te ama. E o dia que você entender isso, querido, dizimar, ofertar, vir na igreja, fazer as coisas, é outra conversa. É outro nível, é cabeça de rei. Se você... fala, não fala. Querido, se você dizima para receber bênção, você ainda é um Mefibosete como um cão morto. Quem dizima para ser abençoado está dizendo, eu sou um cão morto. Se você vem na igreja para que não tenha nenhum problema durante a semana, eu vou na igreja, né, para cumprir a obrigação, e eu vou lá, porque senão já está ruim a coisa, se eu não for vai piorar, então eu vou. Isso é cabeça de cão morto. Queridos, você senta na mesa de príncipe, converse como príncipe, fale como príncipe, planeje como príncipe. Converse como príncipe. Trate as pessoas como príncipe. Trate as pessoas como príncipe. Trate as pessoas como príncipe. E como que um príncipe trata as pessoas? Um príncipe de verdade, né? Não os ditadores que tem por aí. Um príncipe de verdade, ele trata dando e não recebendo. Se você só quer receber, você tem cabeça de escravo. Receber, que eu digo, você só fica pensando no que você vai ganhar. Isso é cabeça de escravo. Príncipe não se preocupa com o que vai ganhar, porque ele já sabe que tem. Se eu chego aqui e falo assim para vocês, olha, Deus está declarando que vai derramar riquezas maravilhosas na sua vida financeira. Você, aleluia, lambando recebo. Sabe por que você falou lambando recebo? Porque você acabou de descobrir que você não tinha, você vai ganhar. Mas se eu chego e falo assim para você, olha, Deus vai derramar uma bênção tremenda financeiramente, vai aparecer dinheiro na sua conta. Aí eu falo um negócio desse para você, você fala, amém, isso é verdade, Deus faz assim mesmo, meu pai é assim comigo. É mais uma vez que ele vai fazer, porque ele é assim. Eu sou filho amado dele. Mas se você fala, aleluia, receba, é porque você não tinha. Ninguém toma posse do que você já tem. Ninguém toma posse do que você já foi dado. Meu Deus, não. Amados, enquanto ele estava ali na mesa, tinha alguém trabalhando para Mefibosete. Davi disse, você, Ziba, e os seus filhos, eram 15 filhos e 20 servos na casa de Ziba. Você e os seus filhos vão trabalhar para Mefibosete. Enquanto vocês trabalham para ele vai comer na minha mesa. Ou seja, ele nem vai comer do que vocês trabalham. Queridos, Mefibosete nem comia do salário dele. A comida que Mefibosete usava, a roupa que Mefibosete usava, não era paga com o dinheiro dele. Você não está ouvindo. Quem é que pagava a comida de Mefibosete? O Ziba, que trabalhava para ele, ou o rei? O rei. Quem é que vestia Mefibosete com roupa nova? O Ziba com os empregados dele ou o rei? O rei. Sabe por quê? Porque quem senta nessa mesa não usa roupa de mendigo. Quem senta nessa mesa não usa roupa de mendigo. Onde já se viu um cara que senta na minha mesa se vestir desse jeito? Não se veste. Manda trazer roupa nova. Lembra que o pai fez com o filho pródigo? Traga a roupa, essa roupa aqui não é roupa de festa. Você não está ouvindo. Amados, olha que tempo agora. Ele não gastava seu tempo pensando apenas em produzir. Amados, se Davi não comia do que o Ziba produzia, o que fazia com o dinheiro? O que fazia com o dinheiro? Certamente abençoava a família do Ziba.
Meu Deus. Põe lá Mateus, põe lá para mim Mateus 6:31. Mateus 6:31, põe lá para mim. Mateus 6:31 diz, olha lá. Portanto, olha a cabeça, Jesus conversando com o príncipe. Esse texto aqui é para príncipe. Portanto, não se preocupe dizendo o que vamos comer, o que vamos beber, ou o que vamos vestir, pois os pagãos, os cão morto, é que correm atrás dessas coisas, mas o Pai Celestial sabe que vocês precisam delas. Versículo 33, a quem senta na mesa diz o quê? Busquem, pois, em primeiro lugar, o reino de Deus e a sua justiça, porque todas estas coisas lhes serão acrescentadas. Se preocupe em sentar na mesa e pense como reino. Não pense em comida, não pense em bebida, não pense em vestuário. Deixa que Deus pensa isso por você. Alguém está aqui hoje, não? Pense como aqueles que se assentam na mesa dos príncipes. Pensai, tem outro versículo, não precisa abrir, mas diz assim: pensai nas coisas que são do alto e não nas daqui da terra. Ajuntai tesouros aonde a traça e a ferrugem não consomem. Pense diferente. Deixa eu entrar no outro ponto aqui. Ele passou a morar em Jerusalém, ele não morava em Jerusalém. Deus chegou e falou assim, Davi chegou para Mefibosete e falou assim, cara, você não vai morar mais nessa cidade não. Você vai morar aqui, porque para comer na minha mesa tem que morar em Jerusalém. Você vai morar em Jerusalém, você vai morar no palácio e você vai sentar na minha mesa. Eu vou tirar você da cidade que você morava. Sabe qual é o nome da cidade que ele morava? O nome da cidade que Mefibosete morava era Lodebar. Lodebar é o nome da cidade que Mefibosete morava. Sabe o que significa a palavra Lodebar? Lodebar no hebraico significa proibido pastar. É proibido a ovelhinha comer a grama. A palavra aqui é não pastar, mas a ideia do não aqui é proibido pescar, proibido pisar na grama. Proibido pastar, proibido comer. Em outras versões também vai traduzir proibido falar. Olha aonde que esse cara morava. E agora você não vai morar mais nesse lugar que é proibido. Você vai morar em Jerusalém. Você vai morar na cidade santa, na cidade da paz e na cidade da justiça. Você vai morar nesse lugar. E além de morar numa cidade como essa, aonde nada é proibido. Amados, você não é mais proibido de se alimentar, você não é mais proibido de falar. Pelo contrário, você vai falar. Você vai ter que falar, porque príncipe fala, príncipe declara a palavra, príncipe declara a vitória, príncipe declara palavras de sabedoria, palavras de conhecimento, príncipe não joga a palavra fora, príncipe não fala coisa à toa. Príncipe fala palavras do rei. Amados, e você vai sentar na minha mesa. Amém? E para encerrando aqui, aconteceu algo muito triste na vida de Mefibosete. Só um pouquinho. Aconteceu algo muito triste na vida de Mefibosete. O que aconteceu, você conhece a história, não vou entrar no detalhe. Davi tinha um outro filho chamado Absalão. Conhece a história do Absalão, cara cabeludo, bonitão? Absalão. O Absalão, ele queria o trono de Davi, o pai dele. E ele fez toda uma tramóia. E ele fez o quê? Ele então conspirou contra o pai dele, Davi. E ele conseguiu o trono, provisório, mas conseguiu tirar Davi do trono de Jerusalém. E Davi, para não criar confusão com o próprio filho, não matar o próprio filho, Davi então sai de Jerusalém. Davi sai de Jerusalém e vai embora. Davi era muito livre. Sabe por quê? Porque rei, príncipe é livre, não está preso a nada. Salomão quer o trono? Fica para ele. Salomão quer Jerusalém? Fica para ele. Quem sabe Deus botou ele lá. Eu não vou ficar brigando, não. Se Deus me colocou, Deus me tira. Eu não vou ficar preocupado com esse negócio, não. E a Bíblia diz que Davi tira a roupa dele. Essa cena é linda. Deve ter sido linda, né? Davi tira a roupa real, tira os anéis, os colares e sai descalço. Isso é um cara livre. Davi sai descalço de Jerusalém. Deus me colocou, se Deus quiser me colocar de volta, Ele coloca. Deus é o meu Deus, é Ele que me cuida.
E quando Davi saiu junto os valentes de Davi, os famosos guerreiros de Davi. Davi tinha uma turminha guerreira lá que não era brincadeira, né? Os soldados de Davi, tudo querendo passar Absalão na faca, né? E podiam passar, eram 400 caras que um sozinho matou 300, um sozinho matava 800 caras, imagina. Tinha 400 caras desses. E os caras tudo querendo passar Absalão na faca. Não, mata não, deixa ele ir, deixa que Deus cuide. Davi saiu os 400, saiu as esposas, saiu os outros filhos, e tudo foram atrás do rei. Só que Mefibosete não foi. O cara que sentava na mesa do rei, vendo a conspiração do irmão dele, no caso, o irmão por consideração, Absalão, Davi vai embora. Ele vê Davi indo embora, e ele não vai atrás. Só que ele não foi, coitado, não era culpa dele, ele não podia andar. Né? Ele não podia andar. E o Ziba, que era o safadinho, o Ziba não enganou ele, não deixou ele ir, ele não tinha como ir. E aí então Davi fica bravo. Mas cadê o Mefibosete? Pô, eu botei o cara na minha mesa e o cara não veio atrás de mim. E aí quando daí o Absalão morre, a história conta, Absalão morre. Quando Mefibosete, Davi volta para o trono, manda chamar Mefibosete. E fala assim, cara, diga uma coisa, você não foi por quê? Falou, meu rei, o Ziba me enganou, enfim, conta toda uma história. Aliás, o Ziba antes já contou para Davi uma história errada. Não, ele não quis ir, ele preferiu ficar lá porque agora ele achou que o Absalão vai devolver o trono do pai do vô dele. Mentira de Ziba, mentira do Ziba. E aí o que acontece? Ele conta para Davi que Ziba o enganou. Mas aí a história fica mal contada, enfim. Mas a Bíblia diz que uma turma quer então de novo se vingar da tribo de Benjamim, que é a tribo de Saul, a tribo de Mefibosete. E eles chegam para Davi e falam, Davi, essa tribo aprontou para mim e eu preciso me vingar. E ele falou assim, o que você quer fazer? Vocês querem... Ele falou, nossa, é o seguinte, me dá só 7 para matar, tá bom. A gente, em vez de matar a tribo inteira, a gente mata só 7. Ele falou, tá bom, então eu vou matar, eu te dou 7. E aí os caras escolheram Mefibosete. É filho de Saul, né? Então nada melhor, neto de Saul, filho de Jonathan, matar Mefibosete. Davi falou, Mefibosete? Não. Mefibosete é o filho do meu amigo e tem a minha palavra. Mas por que eu estou contando isso? Posição. Ou seja, posicione-se sempre nessa mesa. Fique firme sempre nessa mesa. Que Deus, através de Jesus Cristo, colocou você. Amados, que história linda essa história de Mefibosete, não é verdade? Que história, quão contemporânea essa história é, quão apropriada perfeitamente é a nossa vida através de Jesus Cristo. Queridos, eu quero dizer que Jesus é maior do que Davi. Eu quero dizer que, você é maior que Mefibosete. Por quê? Porque Davi e Mefibosete estão antes de Cristo. Eu e você estamos depois de Cristo. Amém? Mas essa simbologia do Velho Testamento é totalmente perfeita para aquilo que somos em Cristo Jesus. Amém? Vamos nos colocar em pé. Vamos dar um aplauso lindo para esse Jesus, para esse Deus maravilhoso, nosso Pai. Aleluia. No final da história, Davi chega e fala assim, então tá bom, Mefibosete, eu vou então a partir de agora dividir os teus bens. Metade vai ficar com Ziba e metade vai ficar para você. E Davi fala assim, e Mefibosete dá uma resposta tremenda. Eu acredito que Mefibosete aprendeu algo. Mefibosete dá uma resposta linda para Davi, e é o último versículo na Bíblia que vai falar sobre Mefibosete. Mefibosete diz assim, meu rei, de que me vale os meus bens? O que mais me importa não são os meus bens. Pode dar até tudo para o Ziba, eu já tenho a ti. Ele entendeu que a posição dele era maior e muito maior do que qualquer bem que ele poderia ter. Ele entendeu o privilégio de sentar-se à mesa dos príncipes, estar sentado à direita de Deus Pai em Cristo Jesus. Amém?
Você recebe essa palavra no seu coração? Amém, glória a Deus. Queridos, viva essa semana sentado nessa mesa. Comece a pensar a sua vida a partir dessa mesa. Olhe o seu trabalho a partir dessa mesa. Os seus filhos, a sua família, o seu casamento, veja a partir desta mesa. Amados, sabe por que estamos aqui no culto presencial? Sabe por que estamos aqui mesmo com, entre aspas, o risco do vírus? Estamos aqui porque estamos sentados na mesa, e na mesa, vírus não tem vírus na mesa. Não tem vírus na mesa. Eu quero ser bem sincero para você. Eu estou falando com príncipes e princesas de Deus, filhos e filhas de Deus. Cuidado como você tem se comportado em meio a essa situação de pandemia. Não coloque essa pandemia maior do que o seu Deus. Não coloque o álcool, a máscara maior do que a proteção que você tem em Cristo. Pense como príncipe, pense como rei. Eu não estou falando para você tirar a máscara e nem não passar álcool em gel. Faça isso, temos que fazer, vamos fazer. Estamos correndo o risco essa semana de fechar os cultos. Curitiba, a partir de amanhã, não pode mais ter culto presencial. Uma mentira do diabo. Eu vou falar aqui porque está gravando. É uma mentira do capeta. Os nossos líderes estão sendo influenciados pelas trevas e não pela ciência. Queridos, não tem sentido. A igreja não é responsável pela contaminação. Mas se fechar o culto, vamos voltar a ser online. Não sabemos como vai ser o próximo domingo. Temos tido 3 cultos, pode ser que a gente volte a ter somente cultos online. Vamos continuar como príncipes. Mas como príncipes dizemos, existe uma artimanha maligna principalmente contra a igreja de Jesus Cristo. Contra as reuniões do povo de Deus. Existe uma artimanha maligna que não quer que a igreja se assente na mesa. Não se assentem na mesa. Fiquem em casa. Não se reúnam. E Davi disse, não fique em casa. Deixe que tem gente que trabalha para você. Vem você na minha mesa. Igreja é a mesa do Senhor. Queridos, eu vou dizer de novo. O maior exemplo hoje de mesa de Deus, mesa de Davi, mesa de príncipes, são a igreja. A igreja é uma mesa. Toda vez que você vai para o grupo familiar, você está sentando-se à mesa. Toda vez que você vem para um culto, você está sentando-se à mesa. Sabe por que você vem para um culto? Não para ser abençoado. Você vem para o culto porque você é príncipe, você é princesa. Se você fica em casa e não vem para culto, você está negociando mesa. Você está negociando a mesa. Amados, se a lei não permitir fazer o culto, se a lei não permitir, não vamos fazer. E se a lei disser, nunca mais vai poder ter culto, nós vamos nos reunir embaixo da ponte. Nós vamos fazer como os primeiros cristãos. E aí nós vamos ver, nós vamos se reunir nas catacumbas, nós vamos se reunir nos escondidos. Os nossos irmãos no início se cultuavam a Deus escondido, contra a lei dos homens. Amados, nada vai impedir a igreja de Jesus.